Concordo com a manifestação do conselheiro Daniel e, de fato, a gente está vivendo uma situação muito preocupante no Brasil hoje, porque são atentados a direitos fundamentais, a cláusulas pétreas, a direitos humanos, que estão simplesmente no pilar do Estado democrático de direito. Então, acho que merece a carta que foi redigida, muito bem redigida, aliás. A minha única sugestão é de que esses mesmos direitos sejam assegurados não só aos profissionais que são jornalistas, mas também aos profissionais de forma ampla que exercem a comunicação no nosso país, não só do ponto de vista da comunicação social, mas também aquele que exerce sem ser profissional, aquele que exerce a comunicação, por exemplo, levando para as ruas o seu celular, levando para as ruas também a sua vontade de jornalismo cidadão, de também retratar os fatos sobre perspectivas, inclusive, pessoais. Nesse sentido, eu acho que a Carta já está contemplando essa possibilidade. Eu apenas sugeriria, quando ela diz profissionais da comunicação, adicionar alguma linguagem adicional dizendo que esses direitos, como tem havido violência a jornalistas tradicionais, também tem havido violência contra blogueiros e contra jornalistas cidadãos, vamos dizer assim, que têm feito um esforço também notável para dar vários pontos de vista para os eventos públicos, inclusive o que eu acho muito saudável. Então, nesse sentido, minha recomendação é só para deixar esse posicionamento claro na carta. Acho que já está, acho que apenas algum outro detalhe para que isso seja levado em consideração também. Obrigado. Agradecemos. Conselheiro Nascimento. Eu vou na mesma linha do caro colega conselheiro Ronaldo e pediria, só para fazer uma observação, do jornalista e radialista. Não quero nem que seja no primeiro plano radialista, mas jornalista, radialista, e aí da forma como o Ronaldo acrescentou, blogueiro, sei lá. Eu vejo essa necessidade porque, mesmo entendendo que alguns profissionais, pelo fato do sombreamento entre a profissão do radialista e do jornalista, no caso do cinegrafista, que é jornalista, e que tem o cinegrafista ou o operador de unidade portátil, isso na época de 78, externa, que é considerado o mesmo cinegrafista e que pertence à classe dos radialistas, e que também vai para a rua, que também tem enfrenta essas dificuldades. É só nesse sentido, sem nenhuma pretensão de tirar o caráter e o brilhantismo do texto que foi bem conduzido pelo Schroeder e pela Maria José. Bem, conselheiro Jorge Coutinho. Eu acho lindo o texto está maravilhoso. Eu só discordo e gostaria que, quando o conselheiro Daniel fala do Dia Negro, eu acho que não se dá mais para se colocar o Dia Negro, né? Foi um dia muito mais profundo, muito mais triste. Tá bom? É só isso que eu queria colocar. Pois não, Daniel. Conselheiro, foi um ato falho. Queria que substituísse nas atas, então, por um dia sombrio para a liberdade de expressão, a data de hoje, pelo falecimento do companheiro cinegrafista Santiago Andrade. Bem colocado, e peço escusas ao conselheiro Coutinho. Vice-presidente Fernando César Mesquita. De jornalista sem veículo, sem uma mídia. Então, eu lembrei aqui que as empresas jornalísticas têm sido vítimas de um processo intimidatório. Os veículos têm sido normalmente incendiados, virados, e também algumas empresas jornalísticas, não entro no mérito de qual é a linha delas, mas têm sido vítimas de depredações e de outros processos intimidatórios. Eu acho que a nota deveria fazer alguma referência a esse aspecto. Tudo bem. Conselheiro Roberto Franco. Olha, eu
vou novamente elogiar o texto e endossar as colocações feitas pelos colegas. Apenas gostaria de destacar que, além do repúdio, há na carta também uma manifestação clara de preocupação. Uma preocupação que nos leva a uma necessidade de refletirmos e discutirmos o momento que o país está enfrentando e encontrarmos formas de retomarmos o caminho da democracia e da civilidade. Então, eu gostaria apenas de não só endossar o repúdio, como chamar a atenção dessa preocupação e aí endossar a proposta feita por nome da Comissão de Liberdade de Expressão, aqui coordenada pelo conselheiro Jobim, de que se faz urgente discutirmos e trazermos a esse Conselho uma audiência pública para aprofundarmos as questões e encontrarmos caminhos de retomar esse espírito de civilização e espírito democrático que parece que está sendo ameaçado por questões como essas. Conselheiro Celso Schroeder. Obrigado, presidente. Enfim, sem obviamente não me apegando ao texto, mas tentando comentar algumas ponderações que me parecem relevantes de fazê-lo. Eu acho que quando nós falamos de comunicação e a preocupação do texto, e certamente ele pode ser ampliado, mais preciso, inclusive, sobre de quem que nós estamos falando, mas eu tenho a impressão que nós estamos falando de comunicação social. Ou seja, não está no âmbito nem mesmo desse conselho nós discutimos as comunicações interpessoais, as comunicações que não tenham a dimensão social. Então, eu acho que comunicação social, de alguma maneira, abarca, inclusive, essas novas tecnologias que possibilitam que os cidadãos individualmente atuem como comunicação. Não sei se esse termo daria conta, e eu pergunto ao nosso companheiro Ronaldo Lemos. A outra questão, dialogando com o Nascimento, né, com o companheiro Nascimento, não há dúvida nenhuma do sombreamento. Eu acho que não nos cabe nesse momento aqui entrar nesse debate, que é um debate que nós estamos há algum tempo, de sombreamento de profissão, utilização desse ou daquele nomenclatura, etc. Agora, esse caso específico que nós estamos falando, salvo engano, não só o companheiro se considerava jornalista, como a comoção no Rio de Janeiro, a ação no Rio de Janeiro está se dando através dos jornalistas. Ou seja, então a condição dele, nós referirmos a ele, me parece que se nós acharmos que não, tudo bem, mas me parece que aí não é nós decidirmos o que ele era, afinal de contas, né? A maneira que o Rio está reagindo, inclusive, a esse brutal assassinato. Embora, nesse momento, o epíteto pouco é irrelevante. Eu acho que não devemos nos apegar a isto. Era só esses dois comentários que eu queria fazer, senhor presidente. A conselheira Vrana. Eu gostaria só de chamar a atenção também para o aspecto que o conselheiro Roberto mencionou no sentido da questão da preocupação. Porque hoje, pela parte da manhã, quando nós estivemos na comissão e apresentamos o relatório o relatório em discussão hoje, do qual, ao final, fazíamos esta proposta da questão da audiência pública. Até porque as propostas apresentadas nos diferentes instrumentos jurídicos e legais aí, apresentados por diferentes deputados, senadores, pelo Senado, pela Câmara, chamam a atenção para um aspecto dos instrumentos a serem utilizados. Entretanto, a gente está vendo que essa questão é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla, ela passa as fronteiras, digamos assim, de uma medida pontual, ou instrumental, ou legal,
para que a gente leve isso também para uma discussão de caráter mais amplo, de caráter social, de caráter, inclusive, civilizatório, como muito bem retrata o documento apresentado aí pelo Celso e pela Maria José. Então, eu acho que tem sentido, sim, essa discussão. Eu acho que isso dá um fundamento maior para qualquer legislação, qualquer medida legislativa que venha a ser tomada. Ela tem que estar embasada, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, em fundamentos muito sólidos, né, constitutivos da nossa sociedade, da nossa vida em sociedade, do nosso processo civilizatório, que, infelizmente, pela intolerância, pela falta de respeito, pela visão equivocada de democracia, às vezes, isto acaba frustrando muito a nossa sociedade e deixando a sociedade um tanto quanto apática. Ela fica estarrecida, apática, e nem sempre a sua indignação é a mais produtiva. Conselheiro Ronaldo Lemos. Sou bastante rápido, senhor presidente. Só respondendo rapidamente ao conselheiro Schroeder, entendo perfeitamente a necessidade e urgência de se mencionar expressamente que estamos falando de comunicação social, mas só para evitar a imprecisão, porque há correntes que dizem que comunicação social são aquela que é regulada pelo artigo 220 e seguintes da Constituição e que, na maioria dos casos, diz respeito aos serviços que dependem de concessão ou permissão para serem exercidos. Como eu acho que a gente está tratando aqui não de uma tecnicidade jurídica, mas de um direito que é o direito à manifestação do pensamento, à liberdade de expressão e que pode ocorrer das formas mais diversas possíveis, eu acho que a minha sugestão no texto é falar em comunicação social e adicionar, dizendo comunicação social e outras formas de comunicação, só para deixar claro que a gente está sendo aditivo e não restritivo. Acho que com isso, eventualmente, a gente atende a preocupação do conselheiro Schroeder e dá mais abrangência à nossa manifestação. Obrigado.